Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai ver a primeira aula do curso, né, de polinômios e números complexos na matriz curricular nova, ou álgebra 2 na matriz curricular antiga. E como foi dito na apresentação do curso, ele é dividido em 3 partes. E nessa primeira parte, que dura 3 aulas, a gente vai ver as estruturas algébricas. E o que seriam estruturas algébricas? Bom, lá no curso de Álgebra 1, vocês estudaram as propriedades, a construção dos números inteiros. E aí vocês viram determinadas propriedades específicas dos números inteiros. Bom, nesse curso aqui a gente pensa em generalizar um pouco, é pensar o seguinte: será que existem outros conjuntos numéricos ou de outro tipo de elemento que possuem as mesmas propriedades dos números inteiros? Ou ainda, será que possuem outras propriedades que os números inteiros não possuem? Então, em matemática, embora a gente trabalhe com generalização, a gente queira trabalhar sempre com a abstração, às vezes é interessante a gente pegar conjuntos que possuem a mesma propriedade, as mesmas propriedades, e coloque numa caixinha. E fale, olha, esses conjuntos aqui, eles são similares do ponto de vista das propriedades. Então, esse grupo de conjuntos a gente vai chamar de quê? E então, cada conjunto de conjuntos desses, a gente diz que é uma estrutura algébrica geral. Tá? Então, nesse sentido, o conjunto dos inteiros seria um exemplo de uma estrutura algébrica com determinadas propriedades. E ao longo dessas 3 primeiras aulas do curso, a gente vai ver algumas dessas estruturas algébricas e vai ver o que diferencia uma estrutura de outra. Então, na primeira aula, a gente vai estudar uma estrutura algébrica chamada anel, que é muito usada no curso de álgebra e matemática de modo geral. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder apresentar o que foi preparado aqui. Então, repetindo, a gente vai falar um pouquinho sobre os anéis e as suas propriedades. Bom, então, deixa eu ver aqui. Então, o que seriam anéis? Bom, essas estruturas algébricas, elas se definem a partir de 2 coisas. Elas se definem a partir dos seus elementos e de 2 operações entre esses elementos. Então, para você definir bem um anel, você precisa definir que elementos são esses e como que você vai trabalhar com esses elementos a partir de 2 operações. Então, um conjunto A, ele vai ser dito um anel se ele estiver munido de operações que a gente chama de soma e produto. Tá? Então, o símbolo usual são os símbolos que a gente está acostumado a trabalhar. Então, símbolo de soma e de produto. E com essas operações, esse conjunto A vai ser caracterizado como um anel se ele satisfizer 6 propriedades. Que propriedades são essas? Bom, a primeira propriedade é a comutatividade da soma, que significa o seguinte: você pegar 2 elementos e somar x mais y é a mesma coisa que você somar no sentido inverso, você somar y mais x. No conjunto dos números inteiros, isso é bem óbvio, isso é bem usual, a gente nem se preocupa muito com isso. Mas a gente vai ver mais à frente que existem conjuntos que isso pode não ser satisfeito. Tá? Então, de modo geral, se satisfaz a comutatividade da soma, uma das condições está garantida. A outra propriedade é a associatividade da soma. Então, que significa o seguinte: você tem 3 elementos e você quer fazer uma operação entre esses 3. Então, você pode pegar os 2 primeiros e somar, e depois o resultado você soma com o terceiro, ou você pega primeiro os 2 últimos e o resultado você soma com o primeiro nessa ordem aqui. Tá? Então, essa é uma outra propriedade da soma. A terceira propriedade da soma é a existência do elemento neutro, que a gente chama de 0A. É 0A, por que não só zero? Porque o zero é o elemento neutro dos inteiros, dos reais, que é um número bem definido, é um número conhecido.
Acontece que a gente está trabalhando aqui com conjuntos genéricos, então a gente pode estar com um conjunto de matrizes, a gente pode estar com um conjunto de funções, a gente pode estar até mesmo com o próprio conjunto dos inteiros, mas com operações definidas de modo diferente, e esse elemento neutro não necessariamente vai ser o zero. Então a gente chama de 0A, que é para indicar que é o elemento neutro do anel A com as operações que forem definidas no momento. E qual é a propriedade do elemento neutro? É que o elemento neutro somado com qualquer outro elemento x vai dar o próprio elemento x. A quarta e última propriedade da soma é a existência do simétrico, que é o seguinte: para cada elemento que você pegar nesse anel, ou seja, cada elemento desse anel vai ter o seu próprio simétrico. Ou seja, para cada x que você pegar, vai existir o simétrico dele, que a gente chama de x'. E o que caracteriza o x' como sendo simétrico? Que a soma do elemento x com o elemento x' vai ser igual ao elemento neutro da soma. Novamente, então, para você provar a propriedade do simétrico, primeiro você precisa descobrir quem é o elemento neutro da soma. Uma vez que você descobre quem é o elemento neutro da soma, você precisa, então, para cada x, encontrar um x', de modo que a soma dos dois dê esse elemento neutro da soma que você descobriu anteriormente. Bom, essas são as 4 propriedades da operação de soma. Para ser um anel o mais simples possível, a gente só precisa que valha uma única propriedade exclusiva da multiplicação ou do produto, que é a associatividade. Então, é a mesma coisa da associatividade da soma, só que a gente vai estar trabalhando com a operação de multiplicação. Bom, essa é a única propriedade exclusiva da multiplicação que precisa ser satisfeita para que um conjunto A seja um anel mais simples possível. E, por último, tem uma propriedade que mistura as duas operações, que é a distributividade. E aí a gente tem duas distributividades. Tem a distributividade à esquerda e a distributividade à direita. Então, a distributividade à esquerda significa o seguinte: olha, você somar primeiro esses dois elementos, depois fazer essa multiplicação com o x do lado esquerdo, vai ser igual a você fazer a multiplicação de cada um deles e somar. E a distributividade à direita é a mesma coisa, só que a multiplicação é feita pelo lado direito. Note que é importante a gente pensar nas duas, porque a gente não tem a comutatividade do produto. A gente tem a comutatividade da soma, mas a comutatividade do produto a gente não tem. Então, pode ser que multiplicar à esquerda não seja igual a multiplicar pela direita. Então, a gente precisa verificar essas duas condições de distributividade. Quando um conjunto, por algum motivo, satisfizer a comutatividade do produto, aí está garantido que se você prova uma delas, a outra está provada. Bom, e quando que vale essa comutatividade da multiplicação ou do produto? Será que esse conjunto ele deixa de ser um anel? Não, ele continua sendo um anel, mas ele recebe um nomezinho mais especial. Ele deixa de ser um anel simples, puro e simples, e ele é chamado de anel comutativo. Ou seja, além dessas 6 propriedades, vale ainda a comutatividade do produto. Então, no anel comutativo, além dessas 6 propriedades, a gente precisa verificar a comutatividade do produto. Bom, e aí quais seriam as outras 2 operações para o produto equivalentes às operações 3 e 4? Né? Uma vez que agora a gente está pensando em propriedades que valem para a soma e que no primeiro momento a gente não precisava garantir para o produto. A comutatividade, se garantir, o anel passa a ter um novo nome. A quarta, que é a do simétrico, se existir, o simétrico vai ter um outro nome, quando é multiplicação a gente não chama de simétrico, a gente chama de inverso, mas aí deixa de ser um anel e passa a ser uma estrutura um pouco mais complexa, que a gente vai ver também, acho que na próxima aula ou na terceira aula, tá? Que é corpo. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem um conjunto de conjuntos com a mesma propriedade, são uma determinada estrutura algébrica.
Se você garante mais coisas, você deixa de estar nessa estrutura algébrica e passa a estar numa outra estrutura algébrica. Então, essa propriedade 4, quando ela valer para multiplicação, essa estrutura algébrica ganha um outro nome e deixa de ser anel. Então, a gente não vai abordar essa propriedade 4 para multiplicação na aula de hoje. Agora, a propriedade 3, a gente vai abordar aqui sim. A propriedade 3 seria o elemento neutro do produto. O elemento neutro do produto, quando valer, o anel ele passa a ser chamado anel com unidade. E o que é o elemento neutro da multiplicação? É um elemento que a gente vai chamar de 1A. Lembrando que o elemento neutro dos números inteiros é o 1, né? Que qualquer número multiplicado por 1 é 1. Mas como a gente não está necessariamente trabalhando com os inteiros, a gente está trabalhando com um anel genérico, esse 1 a gente precisa indicar que não é o 1 número inteiro 1, é o 1 unidade do anel. Então, a gente chama de 1A, é o anel com unidade. E assim como a gente tem separadamente essas duas propriedades e, portanto, um anel pode ter unidade, mas ele pode não ser comutativo, eu preciso verificar que o produto vale nos dois sentidos, porque se eu não tenho a comutatividade, não necessariamente esse produto é igual a esse. Agora, quando você usa o anel, o elemento neutro da multiplicação, esses produtos têm que ser iguais nos dois sentidos e eles têm que ser iguais a x. Ou seja, todo número multiplicado pela unidade ou elemento neutro da multiplicação vai dar ele próprio. Agora, quando o anel satisfaz as 8 propriedades, ou seja, as 6 do anel básico, mais a do anel comutativo, mais a do anel com unidade, aí ele ganha o nome completo dele, que é anel comutativo com unidade. Bom, e aí a gente vai ver alguns exemplos, quer dizer, os inteiros, os racionais e os reais, se a gente considera as operações que a gente trabalha normalmente, de soma e produto, eles são anéis comutativos com unidade, porque a gente faz todas essas operações. Quando a gente vai resolver uma equação em Z, em Q ou em R, a gente usa comutatividade, a gente usa associatividade, a gente sabe que o elemento neutro é o próprio zero, o elemento neutro da soma, o elemento neutro do produto é o próprio 1. Então, esses conjuntos, com as operações usuais de soma e multiplicação, eles são anéis comutativos com unidade. O conjunto dos naturais já não é um anel. Por quê? Porque não vale a propriedade do simétrico. É só a gente pensar. Quando a gente pensa nas operações usuais, quem é o simétrico do número inteiro 2? É menos 2, porque 2 mais menos 2 vai dar 0. Então, se a gente carrega essa noção para o conjunto dos naturais, quem seria o simétrico do 2? Continuaria tendo que ser o menos 2, mas o menos 2 não está no conjunto dos naturais. Então, o simétrico ele não existe ali naquele conjunto. Então, a propriedade do simétrico, que seria a propriedade 3, não vale dentro do conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos naturais não é um anel. Bom, o conjunto das matrizes 2 por 2 quadradas, com 2 linhas e 2 colunas, se a gente considera as operações que a gente está acostumado de soma e multiplicação, aqui ficou usais, depois eu vou corrigir, usuais de soma e multiplicação de matrizes, é um anel, porque vai satisfazer todas aquelas propriedades, mas ele é um anel não comutativo, porque a gente sabe que o produto de matrizes ele não é a mesma coisa. Você pegar matriz A, multiplicar pela matriz B, vai dar diferente de você pegar a matriz B e multiplicar pela matriz A. Pode até dar igual por uma coincidência, mas vai ser em casos muito específicos. De modo geral, esses produtos são diferentes. Mas é um anel, ele não é comutativo, mas ele tem unidade. E a unidade é a matriz identidade. É a matriz diagonal com 1 nas diagonais. Se vocês fizerem a multiplicação, vocês vão ver que qualquer matriz multiplicada pela identidade vai dar a própria matriz. Tá? E essa verificação de que o conjunto das matrizes 2 por 2 é um anel, se eu não me engano, eu coloquei na lista de exercícios. Vocês vão fazer isso. Tá? Eu depois tenho um outro exemplo aqui em que eu faço para um outro conjunto o passo a passo de todas as propriedades. Aí é para vocês
seguirem esse roteirinho para verificar para o conjunto das matrizes 2 por 2 com as operações usuais. Bom, agora, como eu falei para vocês, o conjunto um anel ele é definido a partir dos elementos que compõem esse conjunto e as operações de soma e multiplicação. Então, muitas vezes, o mesmo conjunto que com determinadas operações é um anel, se você muda as operações, se você define essas operações de forma diferente, esse conjunto ele pode deixar de ser um anel. Então, por exemplo, se eu considero o conjunto dos inteiros, que a gente está considerando que é um anel, mas é um anel com as operações usuais. Só que agora eu posso definir como eu quiser, operações de soma e produto. Então, eu vou definir a soma no conjunto dos inteiros. A soma vai ser, e como não é uma soma usual, eu estou usando esse símbolo do mais com uma bolinha em volta, a soma vai ser a soma usual mais 1. Ou seja, se eu quiser somar 2 mais 3, com essa definição, vai ser 2 mais 3 mais 1, que vai ser 6. Então, 2 mais 3 vai ser 6. Então, aquela piada de que 1 mais 1 não são 2, em matemática, 1 mais 1 é sempre 2, isso não é totalmente verdade, né? Se a gente definir as operações de forma diferentes, 1 mais 1 deixa de ser 2. Nesse caso aqui, 1 mais 1 vale 3. E essa é a grande dificuldade dessa disciplina. A gente começa a trabalhar com generalizações que a gente não está acostumado. E a gente passa a perceber que aquilo que a gente está acostumado são casos particulares de generalizações. E aí a nossa intuição, ela muitas vezes falha. Então, esse é um exemplo em que 1 mais 1 não é 2, vai dar 3. Agora, nesse mesmo conjunto, eu vou definir o produto de maneira usual. Então, o produto ele vai ser o produto usual. Então, 2 vezes 3 aqui vai ser 6, 2 vezes 4 vai ser 8. Não tem nenhuma diferença. Só que, como a soma está diferente, pode ser que alguma das propriedades que eu sei que valem deixem de valer com a soma definida dessa forma. E aí, é claro que quem não tiver experiência vai tentar provar uma a uma as propriedades e vai tentar verificar se alguma delas falha. Agora, se vocês tiverem a percepção de qual propriedade falha, bom, basta vocês apresentarem essa que falha para garantir que o conjunto não seja um anel. Porque se para o conjunto ser um anel, ele precisa satisfazer todas as 6 propriedades, se uma delas deixa de valer, isso já é suficiente para que esse conjunto seja caracterizado como não anel. E aí aqui eu já estou exibindo para vocês. O que não vale é a distributividade. Nem estou entrando no mérito se valem as outras. Até valem, mas eu nem estou entrando nesse mérito aqui. Então, a distributividade, ela falha. E aí, como que a gente vai fazer? Bom, o que diz a distributividade? Uma das distributividades. Diz que esse produto aqui tem que ser igual a esse aqui. Ou seja, tem que ser a mesma coisa que você fazer x vezes y mais x vezes z. Ou seja, isso tem que ser igual a isso. Para eu mostrar que não vale, eu vou desenvolver as duas expressões e vou mostrar que elas não são iguais. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente não precisa fazer no sentido bonitinho. A gente quer provar uma igualdade, eu desenvolvo o lado esquerdo, chego numa determinada expressão. Desenvolvo o lado direito, chego numa outra expressão. Se essas duas expressões elas forem notadamente diferentes, então o lado esquerdo e o lado direito são diferentes. Tá? E aí isso já garante que a propriedade não vale. Então, desenvolvendo o lado esquerdo da identidade da distributividade, eu vou primeiro fazer a operação que está dentro do parêntese. Então, y mais z vai ser y mais z mais 1. Bom, agora, esse produto aqui é o produto usual da multiplicação. Se ele é o produto usual da multiplicação, eu sei que aqui vale a distributividade. Então, eu vou fazer. Isso vai dar x vezes y mais x vezes z mais x vezes 1, que, como é a multiplicação usual, x vezes 1 é x. Então, eu tenho esse resultado aqui.
Agora, quando eu fizer o lado direito da distributividade, eu preciso trabalhar com isso aqui. Então, eu vou trabalhar primeiro com o que está nos parênteses. Bom, e como é a multiplicação usual, x vezes y é xy. X vezes z é xz. Quando eu somo xy mais xz, pela definição aqui, vai dar xy mais xz mais 1. E quando a gente, por causa dessa definição aqui, e quando a gente compara essas duas expressões, a gente observa que esse termo é igual a esse termo é igual a esse, só que esse termo não é igual a esse, então essa expressão aqui é diferente dessa e, portanto, não vale a distributividade. Bom, isso só vai dar igual se o x for igual a 1. Se o x for igual a 1, vai dar igualzinho. Mas não vale, isso tem que valer para todo x, para todo y e para todo z. E isso não vale para todo x. Então, a distributividade não vale, portanto, o conjunto não é um anel. Tá? Então, assim, o mesmo conjunto que com as operações usuais é um anel, quando você muda uma das operações, por exemplo, ele já deixou de ser um anel. Isso mostra como é importante a definição das operações na construção de um anel. Agora a gente vai mostrar o seguinte, que às vezes a gente pode mudar as operações, ele pode continuar sendo um anel, mas, por exemplo, aqueles elementos neutros que a gente está acostumado, ó, eles podem mudar. Ele pode ser um anel, só que, de repente, o elemento neutro pode mudar, o simétrico pode ficar diferente, e aí é isso que a gente vai ver. E aí eu estou afirmando que esse conjunto Z, com essas operações, é um anel comutativo com unidade. Então, agora é o que eu falei anteriormente. Eu vou provar para cada propriedade, e isso vai servir de modelo para vocês, para quando vocês forem resolver um exercício em que for pedido para que se prove que um determinado conjunto é um anel comutativo com unidade, ou só um anel, vocês sigam esse roteiro. Tá? Então, a primeira propriedade que a gente tem que ver é a comutatividade da soma. Bom, e aí vamos lá. Então, eu tenho que mostrar que x mais y é igual a y mais x. E aí eu vou fazer direto. Ó, x mais y, pela definição da operação de soma, é x mais y mais 1. Bom, só que eu quero mostrar a comutatividade. Então, na verdade, eu quero inverter o x com o y. Como aqui eu estou trabalhando com as operações usuais, a operação não usual ela está com esse símbolo aqui, mas quando eu coloco aqui esse x mais y é a operação usual, eu sei que vale a comutatividade, então eu vou inverter aqui. Bom, e quando eu inverto aqui, eu observo que essa operação aqui, pela definição, é y mais x, porque é y mais x mais 1. Ou seja, aquela propriedade que eu quero provar para essa operação aqui, eu estou usando na operação usual. Então, qual é o passo? Eu uso a definição dessa operação diferente, e aí eu vou cair em algo que está envolvendo uma operação que eu conheço. Eu uso a propriedade que eu quero provar para a operação estranha na operação usual, e depois eu volto na definição e concluo que vale a propriedade na operação definida no enunciado. A próxima é a associatividade. Então, a ideia vai ser a mesma. Eu quero chegar e provar que somar os dois primeiros e depois somar o terceiro é a mesma coisa que somar o segundo e o terceiro primeiro e depois somar o primeiro. Bom, então eu vou usar a definição. Primeiro eu vou fazer a operação do que está dentro do parênteses. Então, quem é x mais y? É x mais y mais 1. Mantenho esse mais estranho aqui com z. Agora eu uso essa propriedade, pensando nesse x mais y mais 1 como um elemento. Então, eu tenho a operação de dois elementos. Esse elemento aqui, grande, mais o z. Pela definição aqui da soma, isso é o primeiro elemento mais o segundo mais 1. Então, aqui eu usei a definição daqui, considerando esse x mais y mais 1 como um único elemento.
Bom, agora que eu já usei a definição toda aqui e cheguei na minha construção com as operações usuais, eu preciso provar o quê? A associatividade. Então, eu vou usar a associatividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o y com z, que é o que eu quero provar. Então, como aqui eu posso manipular do jeito que me interessar, eu vou juntar o y com z. Então, isso aqui é a mesma coisa que x, deixei o x separado, mais y mais z mais 1, juntei esses três aqui, e deixei o 1 do lado de fora. E por que eu deixei um umzinho aqui? Porque eu sei que y mais z tem que ser y mais z mais 1. Então eu preciso desse 1 para poder dizer que isso aqui é exatamente o y mais z. Agora, por último, eu tenho um elemento mais o segundo elemento mais 1. Ó, um elemento mais o segundo elemento mais 1 é a soma dos dois elementos com a operação que eu defini. Então, isso aqui vai ser x mais esse segundo elemento aqui. E, portanto, foi provada a associatividade da soma. Mais uma vez, eu usei daqui para cá eu usei a definição, daqui para cá eu usei a definição, daqui para cá eu usei a propriedade da associatividade, que era o que eu queria provar para essas operações, eu usei nas operações usuais, e depois daqui para cá usei a definição, daqui para cá usei a definição. Agora o elemento neutro da soma. Eu quero achar um elemento 0A, né, que eu estou chamando de 0A, que tem a propriedade de que qualquer elemento x somado com ele vai ter que dar o próprio x. Bom, então eu vou usar a definição. X mais 0A vai ser x mais 0A mais 1. Isso tem que ser igual a x. Bom, como aqui eu estou trabalhando com a operação usual dos inteiros, eu sei que esse x pode cancelar com esse, porque, na verdade, eu vou somar o simétrico dos dois lados. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com as operações usuais. Então, eu concluo que a 0A mais 1 é 0, onde esse 0 é o 0 mesmo dos inteiros, bonitinho. E aí eu concluo, então, que o elemento neutro da soma é o menos 1. Olha que interessante. Então, na verdade, o elemento neutro aqui, ele não é o 0, o elemento neutro da soma, ele é o menos 1. E por que é o menos 1? Porque eu mudei a operação, eu acabei somando esse 1zinho aqui. Então, precisa ser o menos 1 para poder anular esse 1 daqui. Agora, vamos à propriedade do simétrico. Qual é a propriedade do simétrico? Para cada elemento x, eu tenho que determinar um x', de modo que a soma dos dois seja o elemento neutro da soma. Bom, então eu vou usar a propriedade, a definição. Quem é x mais x'? É x mais x' mais 1. E o elemento neutro da soma, eu descobri no item anterior que ele vale menos 1. Então eu tenho essa expressão aqui com as operações usuais de soma. E aí, jogando tudo para o outro lado, eu concluo que o simétrico de um elemento x vai ser o menos x menos 2. Ou seja, olha, quando a gente muda, quem é o simétrico do 2? Vai ser menos 2, menos 2, vai ser o menos 4. Então, o simétrico do 2, com essas operações, ele é o menos 4. Quem é o simétrico do 5? Vai ser menos 5 menos 2, ele é o menos 7. Então, o simétrico ele não é o negativo do elemento, como a gente pode dizer. Por exemplo, quem é o simétrico do menos 2? Menos 2 dá 2, com menos 2 dá 0. Então, o simétrico do menos 2 é 0. Bom, eu vou seguir a ordem, né? Em princípio, a gente trabalharia com as 6 primeiras propriedades, depois eu provaria a comutatividade e depois a existência do elemento neutro. Mas como eu já estou dizendo aqui que ele é um anel comutativo com unidade, então eu já sei que eu vou ter que provar isso, e então eu estou seguindo na ordem. Eu fiz a comutatividade da soma como primeira propriedade da soma, vou fazer a comutatividade da multiplicação como primeira propriedade da multiplicação. Então,
Como que a gente faz? Da mesma maneira que a gente fez a da soma. Eu quero provar que x vezes y é igual a y vezes x. X vezes y, pela definição, é x mais y mais xy. Como a ideia é provar a comutatividade, ou seja, eu quero inverter a ordem do produto, é só eu trocar o y e o x de lugar. Então, eu troco aqui o y com o x, que eu posso fazer. Esse é a soma usual. E aqui, como é uma multiplicação usual, também sei que eu posso fazer. Troquei o y de lugar com o x. E por que eu fiz isso? Para poder usar a definição do produto. E isso é y vezes x. Aqui, ó, o primeiro tem que estar aqui na frente e o segundo vem depois. Então, ó, o primeiro está na frente e o segundo vem depois. Então, a comutatividade da multiplicação vale. É claro que se eu não soubesse que ele é um anel e eu fosse trabalhar primeiro com a comutatividade, beleza, eu poderia até provar que vale a comutatividade. Mas se eu chegasse numa outra propriedade básica de anel, como, por exemplo, a associatividade da multiplicação, e ela falhasse, não seria nem um anel, então não precisaria nem ter procurado a comutatividade. Mas como eu já sei que vale, eu estou fazendo na ordem. Então a próxima seria a associatividade da multiplicação. Aqui eu repeti as operações só para a gente não perder, né? Porque a gente vai fazer embaixo, só para continuar usando. E a associatividade da multiplicação, se a gente olhar a associatividade da soma, a gente fez numa linha única, né? Eu comecei aqui com o lado esquerdo da expressão, usei a definição, usei a propriedade e cheguei no lado direito. Com essa multiplicação mais complicada, fica difícil fazer numa linha só. Então eu vou seguir a ideia do que eu fiz quando eu fui provar, naquele caso em que não era um anel, eu fui provar que a distributividade falhava. E como que eu provei? Eu desenvolvi o lado esquerdo, desenvolvi o lado direito e vi que elas davam coisas diferentes e, portanto, não valia. O que eu vou fazer aqui eu quero provar que vale. Então, o que eu vou fazer é desenvolver o lado esquerdo, desenvolver o lado direito e vou concluir que são a mesma coisa. E aí eu concluo que vale. Tá? Então, quem não tiver experiência, maturidade matemática para trabalhar direto numa linha única, não precisa. Trabalha dessa forma. Perdão. Pega o lado esquerdo da identidade que você quer provar e desenvolve. Chega numa coisa que não dá mais para mexer. Pega o lado direito dessa mesma identidade e desenvolve também. E aí, se vocês chegarem a uma mesma expressão, é porque a identidade é válida. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, então, o lado esquerdo é fazer o produto das duas primeiras para depois multiplicar pela terceira. Então, eu vou usar a definição. Quem é x vezes y? Por definição, é isso aqui. Agora, eu vou usar de novo a definição. Quem é esse elemento vezes esse? Pela definição, é o primeiro elemento mais o segundo mais o primeiro vezes o segundo. E aí aqui é tudo usual, eu posso trabalhar como eu quiser. E aí eu ordenei para ficar bonitinho. Ó. X mais Y mais Z, então são os termos que tem as parcelas que tem um terminho só. Então, ó, x mais y mais z. Depois os que tem dois. Então, xy, xz, yz. Depois o que tem três. xyz. Então, eu só ordenei aqui de uma maneira que fique mais fácil de enxergar. Agora eu vou pegar o lado direito da identidade que eu quero provar e vou trabalhar. Então, primeiro eu vou usar a definição. Então, qual é o lado direito? Fazer o produto das duas últimas e depois multiplicar a primeira. Então, eu vou usar a definição aqui, primeiro que está no parênteses. Então, isso vai ser x vezes... Bom, esse produto, por definição, é o primeiro elemento mais o segundo mais o produto do primeiro pelo segundo. Agora, quando eu for fazer essa multiplicação, eu vou usar a definição também, que é o quê? Esse produto é o primeiro elemento mais o segundo
mais o produto do primeiro pelo segundo. Agora, mais uma vez, eu estou aqui com as operações usuais, posso fazer, manipular como eu quiser. Então, botando na mesma ordem do que eu botei aqui em cima, ó, x mais y mais z, mais xy, mais xz, mais yz, mais xyz. Ou seja, eu tenho exatamente os mesmos termos que eu tinha na parte de cima e, portanto, o lado esquerdo da identidade da associatividade é igual ao lado direito e, portanto, a identidade que garante a associatividade ela é válida. Portanto, a gente provou a associatividade da multiplicação. Agora, como eu quero mostrar que ele tem unidade, eu preciso trabalhar com o elemento neutro da multiplicação. Então, eu quero achar um elemento da forma 1A, que tem a propriedade de que o produto de qualquer elemento por ele vai dar o próprio elemento. Então, eu vou usar a definição x vezes 1A, pela definição, é o primeiro elemento mais o segundo, mais o produto do primeiro pelo segundo. Isso tem que ser igual a x. Bom, esse x eu posso cancelar com esse. Como eu estou procurando o 1A, eu vou botar em evidência esse 1A. Então, vai ficar 1A que multiplica 1 mais x, né? Porque esse 1A sozinho aqui ele está multiplicado por 1. Onde esse 1 é o 1 mesmo dos inteiros. Bom, então eu vou ter esse produto dando zero. Bom, quando é que um produto dá zero? Quando dos elementos é zero. Acontece que esse 1 mais x ele não é sempre zero, e isso tem que valer para todo x. Esse x só é zero, esse termo aqui só é zero se o x for menos 1. Mas eu não quero que essa identidade valha só para o x igual a menos 1. Eu quero que essa identidade valha para qualquer x. E não é verdade que isso é zero para qualquer x. Então, a única forma desse produto dar zero para qualquer x é esse 1A aqui ser zero. E, portanto, eu concluo que o elemento neutro da multiplicação é o zero. Então, quanto é 2 vezes zero? 2 vezes zero, com as operações usuais, ele é zero. Mas com essas operações, o 2 vezes zero, ele é 2. Porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, 2 vezes zero é 2. Agora, a distributividade. Bom, a distributividade eu consigo fazer aqui direto, numa única linha. Está em duas linhas porque não coube, mas eu estou fazendo direto. Então, eu vou desenvolver esse lado aqui. O que é a distributividade? Aí, repara, como eu já provei que vale a comutatividade da multiplicação, eu não preciso fazer as duas distributividades, porque se eu botar o produto desse lado aqui, vai dar a mesma coisa, eu vou poder fazer da mesma maneira. Então, eu não preciso provar que a distributividade vale no outro sentido também. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar quanto? Ó, primeiro eu vou fazer o que está no parêntese. Então, usando a definição, isso é o primeiro elemento mais o segundo mais 1. Agora, daqui para cá, eu vou usar a propriedade também, que é o quê? Esse produto é o primeiro elemento mais o segundo mais o produto do primeiro pelo segundo. Tá? Bom, qual é a propriedade de distributividade? Quando você tem o x multiplicado por isso aqui, isso é a mesma coisa que você multiplicar o x por y primeiro e depois multiplicar o x por z. Ou seja, a ideia é, eu quero juntar o x com y e quero juntar o x com z. Então, o que eu vou fazer é juntar o x com o y no mesmo parênteses. Então, ó, esse x eu junto com esse y e com esse produto, xy. Então, x mais y mais xy está aqui. Agora, eu quero um termo igual, só que com x e z. Então, ó, esse x vezes 1 é o x que está aqui. Esse z está aqui. E esse produto aqui, x vezes z.
Então, eu usei esse termo, esse e esse aqui. Usei esse aqui, esse e esse aqui. Faltou usar esse 1. Eu vou deixar ele aqui fora. E ele vai ser importante mesmo, por causa desse pedaço aqui. Agora, dentro do parênteses, eu já juntei, eu fiz o que eu queria, né? A distributividade é você juntar o cara que está multiplicando com cada um desses elementos aqui de dentro separadamente. Foi o que eu fiz. E se eu olho, isso aqui é exatamente a definição de x vezes y. E isso aqui é exatamente a definição de x vezes z. Com esse mais 1 aqui. E se eu olho agora, ó, isso aqui é essa definição aqui. Então, isso aqui é a soma desse primeiro elemento com esse aqui. Porque a soma é definida como o primeiro elemento mais o segundo elemento mais 1. Então, é esse elemento mais esse elemento mais 1. É essa soma diferente do primeiro elemento com o segundo elemento. E, portanto, a gente provou a distributividade. Olha aqui, ó. X vezes y mais x vezes z. Ou seja, a gente provou que ele é um anel comutativo com unidade. Bom, agora eu separei um slidezinho só para... É algo que vocês já viram no curso de Álgebra 1, mas esse anel ZN, ele é interessante a gente relembrar só porque é um tipo de anel em que muitas das nossas intuições, muitas das coisas que a gente está acostumado quando a gente trabalha com os inteiros, com os reais, quando a gente começa a trabalhar com ZN, essas coisas deixam de valer sempre. Então, algumas coisas começam a não valer. Então, e aí por isso que é interessante a gente relembrar aqui. E qual é a ideia do anel ZN? A ideia do anel ZN é você pegar o conjunto dos inteiros e colocar esse conjunto todo dentro de um conjunto finito. Bom, a única forma da gente colocar o conjunto dos inteiros todos, o conjunto dos inteiros todo dentro de um conjunto finito, bom, como é que você vai colocar um conjunto infinito dentro de um conjunto finito? Bom, por que isso é possível? Porque no conjunto ZN, os elementos são conjuntos também, são classes. Então, por exemplo, o ZN é o conjunto formado pelas classes 0 barra, 1 barra, 2 barra, até n menos 1 barra, eu já vou dizer o que é isso. E, como eu preciso definir um anel, eu preciso definir os elementos do conjunto e as operações dentro desse conjunto. Então, as operações entre dois elementos desse conjunto aqui são definidas da seguinte maneira. X barra mais y barra é só você somar os inteiros e considerar a barra desse resultado. E a mesma coisa o produto. Bom, e aí vamos entender então. Quem são esses 0 barra, 1 barra, 2 barra até o n menos 1 barra? E aí eu peguei o Z7, só para ficar mais fácil da gente entender. E aí o Z7, então, ele vai do 0 ao 6. É um conjunto com 7 elementos. E aí, bom, eu falei para vocês que eu estou colocando todos os inteiros aqui dentro. Então eu estou dizendo assim, ó, todos os inteiros estão nesse conjunto. Bom, mas como isso é possível? Bom, é possível porque cada elemento desse conjunto é um conjunto de classes. E que conjunto é esse? Bom, é uma classe de equivalência. Então, todos os elementos que estão no 0 barra são os elementos que possuem uma mesma característica. Que característica é essa? Ainda voltando à questão de colocar todo mundo que tem a mesma propriedade dentro de uma mesma caixinha, né? E que propriedade é essa? É a propriedade que aqui vão estar todos os elementos que são divisíveis por 7. São múltiplos de 7 ou divisíveis por 7. Então, são os elementos da forma 7K. Então, o múltiplo de 7 mais próximo de 0 é o próprio 0. E aí, quem são os múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21. E se você voltar, é o menos 7, menos 14. Então, a gente usa o 0 como o representante dessa classe, mas essa classe do 0 é a mesma classe do 7, é a mesma classe do menos 7,
é a mesma classe do 14. Ou seja, eles estão no mesmo conjunto, então as classes são iguais. Quem é essa classe 1 barra? São todos os elementos que, quando você faz a divisão por 7, vai dar resto 1. Quem é o mais simples da gente verificar? É o próprio 1, porque ele é 0 vezes 7 mais 1. Então, como é que eu descubro os outros? É só somar 7 e subtrair 7. Você vai de 7 em 7, que o resto continua dando 1. Então, é o 1, o 8, o 15, ou o menos 6, menos 13. Ou seja, a classe do 1 é a mesma classe do 8, do menos 6. Ou seja, repara que aqui a gente já pegou todos os inteiros divisíveis por 7, todos os inteiros cujo resto vai dar 1. De maneira análoga, a gente pega na classe 2 todos os que têm resto 2. Na classe 3, todos os que têm resto 3. E assim até a classe 6. E por que para aqui? Porque se eu fosse colocar o 7 barra aqui, o 7 barra ele volta no 0 barra. Se eu quisesse andar para trás aqui e colocar o menos 1 barra, o menos 1 barra está aqui, ó. Ele é o 6 barra. Então, todos os elementos estão aqui dentro. E aí, um exemplo dessa soma, por exemplo, ó, 4 mais 5, 4 barra mais 5 barra, vai dar 9 barra. Mas 9 barra, qual é o resto da divisão de 9 por 7? É 2. Então, o 4 barra mais 5 barra é 2 barra. E quem é o 4 vezes 5? Nesse conjunto, 4 vezes 5 é 20, então vai dar 20 barra. Mas o 20, ó, vamos pensar na divisão por 7. Os múltiplos de 7 são 0, 7, 14 e 21. Então, o maior múltiplo menor do que 20 é 14. Então, o resto é 6. Então, 20 barra, ele está no 6 barra. Tá legal? É claro que isso é no Z7. Se fosse no Z8, por exemplo, vamos fazer no Z8. 4 mais 5 dá 9. Quando eu penso no Z8, eu estou pensando no resto por 8. Então, esse 9 barra seria 1 barra. E esse 20 barra, no Z8, ó, o múltiplo é 16, então sobra 4. Então, aqui daria 4 barra se eu estivesse trabalhando com o Z8. Então, depende de quem é o N com o qual você está trabalhando. Bom, subanéis e ideais. O que seria isso? Bom, muitas vezes a gente está com um conjunto grandão lá, o conjunto dos inteiros, por exemplo, com as operações usuais. Ele é um anel. Mas aí eu quero saber o seguinte, será que um determinado subconjunto dele também é um anel? Será que o conjunto dos números pares é um anel? Ou será que o conjunto dos números ímpares é um anel? Será que então eu preciso verificar tudo aquilo? Todas aquelas propriedades, aquelas 6 propriedades básicas de anel? Pô, mas se ele está dentro dos inteiros e eu já sei que as propriedades valem nos inteiros, então vale nesse subconjunto, concordam? Bom, parcialmente. A única questão que a gente precisa verificar é o seguinte: todas essas identidades elas têm que valer dentro do conjunto. Então, por exemplo, quando eu trabalho com os inteiros, eu defino a soma, o produto. Se eu somo qualquer 2 números inteiros, eu estou trabalhando dentro do conjunto dos inteiros. Lembra que o meu problema dos naturais para ser um anel é que o simétrico não estava dentro do conjunto. Então, por exemplo, os naturais são um subconjunto dos inteiros. Então, no primeiro momento, eu poderia pensar, então, se os naturais são um subconjunto dos inteiros, os naturais são um anel também. Não, mas olha, você viu que o simétrico não está lá dentro? Ele está fora. Por isso que ele deixa de ser um anel. Então, a gente precisa ter essa preocupação. A primeira delas é, será que o simétrico de todo o conjunto, desse subconjunto, vai estar lá dentro? Bom, se o simétrico estiver lá dentro, maravilha. Será que o elemento neutro, por exemplo, está lá dentro? Porque nos inteiros, digamos que o elemento neutro dos inteiros fosse menos 1. Se eu fosse trabalhar com os naturais, o elemento neutro não estaria nos naturais. Então, outra coisa importante.
Bom, outra coisa importante é, será que se eu somar dois naturais, a soma vai estar lá dentro? No caso dos naturais, vai. Mas no caso dos números pares, será que vai estar? Vai também. Mas será que dos ímpares, por exemplo, vai estar? Não. Se você somar dois números ímpares, vai dar um número par. E por último, o produto, né? Será que se eu multiplico dois elementos desse subconjunto, ainda vai estar lá dentro? Precisa estar, para que seja um anel, porque eu preciso que as operações aconteçam ali dentro. Ou seja, eu não preciso verificar isso tudo. Eu precisaria verificar quatro coisas. A primeira coisa, que esse conjunto menor ele é fechado para soma, ou seja, se eu somar dois elementos desse subconjunto, o resultado ainda vai estar lá dentro. Eu preciso provar que a mesma coisa vale para o produto. E eu preciso provar que o elemento neutro da soma está lá dentro e que o simétrico de qualquer elemento lá de dentro também tem que estar lá dentro. Ou seja, eu precisaria provar quatro coisas. Mas eu não preciso, na verdade, provar essas quatro. Existe um resultado que me garante que se eu verifico duas propriedades, eu estou automaticamente verificando essas quatro ao mesmo tempo. E que propriedades são essas? Vamos lá. Eu chamei de S, um subconjunto desse anel A. Claro que eu tenho que considerar com as mesmas operações. E ele vai ser um subanel se duas propriedades forem satisfeitas. A primeira é a seguinte: ó, se dois elementos quaisquer estiverem nesse conjunto, a subtração vai ter que estar lá dentro. E é essa propriedade que engloba a propriedade de que o conjunto é fechado para soma e de que o elemento neutro está lá dentro, o elemento neutro da soma. E de que o simétrico está lá dentro também. Ou seja, essa primeira propriedade, ela garante ao mesmo tempo o fechamento para a soma, a existência do elemento neutro da soma e a existência do simétrico. Bom, agora a gente precisa provar que ele é fechado para o produto. E aí é puro e simples provar isso mesmo. Você tem dois elementos nesse conjunto S, o produto tem que estar lá dentro. Se a gente prova essas duas coisas, a gente prova que é um subanel. Bom, uma outra estrutura, que é uma subestrutura de um anel, é um ideal. Ele tem uma importância na construção de outros anéis. Por exemplo, esse ZN que a gente viu no slide anterior, ele é uma construção feita com um determinado ideal, que a gente não vai abordar nesse curso. A gente aqui está querendo trabalhar com essas estruturas algébricas da maneira mais simples, só para vocês conhecerem a existência dessas estruturas algébricas e entenderem o conjunto dos complexos, por exemplo, como uma estrutura algébrica. Mas no curso antigo de Álgebra 2 a gente fazia essa construção. Mas eu acho que vale a pena a gente definir ideais. E é quase a mesma coisa que subanel. Quase. Só que é o seguinte: um ideal vai ser um subconjunto, eu usei a letra I, se ele for fechado para soma. Então ele tem que ser fechado para soma, ou seja, quaisquer dois elementos do ideal, a soma tem que estar no ideal, e ele tem que ter um certo fechamento para o produto, que é um pouco diferente do caso do subanel. Se vocês olharem no subanel, a gente quer que ele seja fechado pegando dois elementos no próprio subconjunto. Aqui no ideal, não. Eu tenho que pegar um elemento no conjunto I e um elemento qualquer do ideal maior. Ou seja, se eu pego um elemento qualquer do ideal I e multiplico por um elemento qualquer do anel maior, o produto tem que cair dentro do ideal I. A gente vai ver isso com exemplos de uma maneira mais clara. E aí dá para a gente pensar em relacionar esses dois conjuntos da seguinte forma. Se um anel ele tem unidade, se o anel tem unidade, então a gente consegue provar que
todo ideal é um subanel, tá? A gente consegue provar. Por quê? E é fácil verificar. Bom, primeira coisa, se vale esse fechamento aqui, obviamente vale esse. Por que obviamente? Porque se esse y está em A, se esse y aqui está em S, ele vai estar em A. E, portanto, vai valer. Tá? Então, esse aqui vale. Agora eu tenho que provar que vale esse aqui. Mas repara, se o conjunto tem a unidade, digamos, vou usar o número 1. Então, eu posso botar o y como sendo 1. Se ele tem a unidade, então ele tem o simétrico do 1, que é o menos 1. Então, esse y pode ser o menos 1. X vezes menos 1 vai dar menos x. Então, se o y está em I, o menos y também está em I, e a gente consegue provar isso aqui. É só muito por alto para vocês verem que não é uma coisa chutada. Dá para demonstrar, a gente não vai fazer. Mas o ideal, quando esse anel tem unidade, o ideal ele é também um subanel. E aí vira um subanel especial. É um subanel que serve para construções de outros anéis. Tá? Mas isso no caso do anel com unidade. Se o anel não tem unidade, isso não é necessariamente verdade. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar, se você estiver trabalhando com um anel com unidade e quiser provar que um determinado conjunto ele é um ideal e um subanel, basta provar que é um ideal. Porque aqui eu estou dizendo que todo ideal é um subanel quando esse anel tem unidade. Se não tiver unidade, aí a gente precisa trabalhar separadamente. Bom, e aí vamos ver alguns exemplos. Eu até já usei como motivação. Bom, eu sei que o conjunto dos inteiros é um anel, tem unidade, né? O conjunto dos inteiros, qual é a unidade do conjunto dos inteiros? É o número 1. E eu quero provar que o conjunto dos números pares é um subanel e um ideal dos inteiros. Bom, como os inteiros possuem unidade, eu vou provar apenas que ele é um ideal. Se ele é um ideal, ele é um subanel. Então, qual é a primeira propriedade de ideal? Que ele é fechado para soma. Então, eu vou pegar dois elementos no conjunto dos números pares e vou mostrar que a soma deles está no conjunto dos pares também. Bom, como que a gente caracteriza um número par? Ele é da forma 2 alguma coisa. Então, o x ele vai ser da forma 2a e o y vai ser da forma 2b. Quando eu somo esses dois elementos, eu quero provar que a soma também é par. Bom, isso é a mesma coisa que 2a mais 2b, colocando 2 em evidência, isso vai ser 2 que multiplica a mais b. E como isso aqui é 2 vezes alguma coisa, isso aqui é um número par. Então, a gente provou que a soma de dois números pares é um número par também. Agora eu quero provar o seguinte, que se eu pego um número par, que é um elemento que está no subconjunto que eu estou tentando trabalhar, e multiplico por um elemento qualquer do anel maior, nesse caso aqui os inteiros, o produto vai ser par. Bom, então eu vou fazer a multiplicação. Mas olha só, o x ele é um número par, então ele é da forma 2a. E o y, ele é um inteiro qualquer, então eu não posso colocar como sendo 2b. Mas não tem problema, eu deixo o y aqui, e isso aqui é 2 vezes alguma coisa, e isso então é um número par. E de fato, se eu pego um número par e multiplico por qualquer inteiro, esse produto é par também. Então está provado que ele é um ideal, e como o conjunto dos inteiros possui unidade, ele é também um subanel dos inteiros. De forma geral, eu trabalhei com os números pares, mas eu poderia ter trabalhado aqui com os múltiplos de 5. O conjunto dos múltiplos de 5 é um subanel e ideal dos inteiros. Por que eu poderia fazer isso? Porque o que é um número par? É um múltiplo de 2. Por isso apareceu 2a e 2b. Se eu tivesse colocado no enunciado múltiplo de 5, aqui ficaria 5a, 5b. Não mudaria nada. Mudaria só de 2 para 5. Múltiplo de 7, seria 7a, 7b.
Ou seja, todo o conjunto da forma n vezes z, que é o conjunto dos múltiplos de n, é um subanel ideal dos inteiros. Então, isso aqui é uma maneira de escrever os múltiplos. Então, por exemplo, quem é o conjunto 4z? É o conjunto de todos os múltiplos de 4. Então, é o 0, 4, 8, 12, 16, menos 4, menos 8, menos 12, menos 16 e por aí vai. Bom, agora, o conjunto dos números ímpares não é um subanel dos inteiros. E aí, bom, eu vou trabalhar com aquela primeira propriedade lá para verificar que é um anel, que é a subtração de dois números do conjunto, tem que estar lá dentro. Bom, e não está, né? Se você pega dois números ímpares, por exemplo, 5 e 3, e faz a subtração, vai dar 2, que é um número par, não está no conjunto dos ímpares. Então, realmente, o conjunto dos ímpares ele não é um subanel. Nem um ideal, né? Porque se não é subanel, não pode ser ideal, porque o conjunto dos inteiros tem unidade e todo ideal é um subanel. Então, se não é um subanel, não pode ser um ideal. Agora, ó, o conjunto das matrizes diagonais quadradas de ordem 2, que a gente chama de D2, lembra, o conjunto dos pares eu chamei de P, o conjunto dos ímpares eu chamei de I. O conjunto das matrizes diagonais quadradas de ordem 2, ou seja, com duas linhas e duas colunas, eu estou chamando de D2. É um subanel das matrizes 2 por 2. O que é uma matriz diagonal? Uma matriz diagonal é uma matriz cujos elementos que não estão na diagonal têm que ser zero. Então, por exemplo, se eu quero mostrar que ele é um subanel, então eu vou ter que trabalhar com a propriedade da subtração e do produto. Então, eu estou pegando dois elementos de D2. Então, se x é um elemento de D2, ele é uma matriz diagonal 2 por 2. Então, ele é uma matriz da forma AB 0, 0. Esse A e B podem ser zero também, não tem problema. O que caracteriza uma matriz como diagonal é os elementos que não estão na diagonal têm que ser zero. Os da diagonal podem ou não ser zero. Então, uma matriz nula, ela é considerada uma matriz diagonal. E o Y é um outro elemento desse conjunto D2. Então, ele é uma outra matriz diagonal e eu usei as letras C e D. Quero provar que esse conjunto é fechado para subtração aqui e para o produto. Se eu fizer a subtração, como é que eu faço a subtração de matrizes? É só subtrair os elementos que estão nas posições equivalentes. Então, vai ser esse menos esse, esse menos esse menos esse e esse menos esse. Então, vai dar A menos C, 0, 0, B menos D. E esse elemento é uma matriz diagonal, porque deu zero fora da diagonal principal. Bom, agora o produto. Repara, o produto aqui da matriz diagonal não é... O produto de matrizes, ele não é como a subtração. Ele não é multiplicar o primeiro pelo primeiro, esse por esse por esse e esse por esse. Não é. Como que é o produto de matrizes? Você multiplica a primeira linha pela primeira coluna. Então, isso vai ficar A vezes C mais 0 vezes 0, que é A vezes C. Agora, eu multiplico esse por essa coluna. Fica A vezes 0 mais 0 vezes D. A vezes 0 é 0, 0 vezes D é 0. Portanto, deu 0 aqui. Agora, eu pego a segunda linha, multiplico pela primeira coluna. 0 vezes C dá 0, mais B vezes 0 dá 0. Está aqui. Agora, essa linha pela última coluna. Então, vai dar 0 vezes 0 é 0, mais B vezes D vai dar BD. E aí a gente concluiu que esse produto também é uma matriz diagonal, ou seja, esse conjunto das matrizes diagonais, ele é fechado para subtração e para o produto, portanto, ele é um subanel das matrizes 2 por 2. Bom, eu mostrei que é um subanel, mas olha, ele não é um ideal. E aí a gente tem que todo o ideal, quando o conjunto tem unidade, e o conjunto das matrizes de 2 por 2 tem unidade, a gente viu que é a matriz identidade, todo o ideal ele vai ser um subanel. Mas existem subanéis que não são ideais, e aqui está um caso.
Olha, esse conjunto das matrizes diagonais ele não é um ideal. Então vamos lá. Por que ele não é um ideal? Bom, que ele é fechado para soma, ele é, né? Porque se ele é fechado para subtração, ele é fechado para soma. Então o que vai falhar não é a propriedade do fechamento da soma. O que vai ter que falhar é o fechamento para o produto. E aí, como é que é esse produto? Lembra, para ser um ideal, você não pega dois elementos no próprio conjunto. Você pega um elemento no próprio conjunto e o outro elemento no anel maior, que é esse aqui. Então, eu peguei exatamente a matriz identidade, que ela é uma matriz diagonal, e aqui eu peguei uma matriz cheia e fiz o produto. Mas olha, a matriz identidade, ela é a unidade. Então, ela é o elemento neutro do produto. Então, quando eu multiplicar essa matriz por essa, vai dar ela própria. E ela não é uma matriz diagonal. Então, ó, quando eu fiz o produto de uma matriz diagonal por uma matriz qualquer do anel, o produto não foi uma matriz diagonal. Então, o conjunto não é fechado para esse produto. Só para vocês relembrarem um pouquinho como que é feito esse produto. Ó, primeira linha pela primeira coluna. 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 é 1. Agora aqui, 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 é 1 também. Agora aqui, 0 vezes 1 mais 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 1 mais 1 vezes 1 deu 1. Ou seja, a gente só verificou novamente aqui que o produto não deu uma matriz diagonal. Portanto, esse conjunto não é um ideal. Bom, no conjunto dos subanéis, a gente tem outras situações, por exemplo. A gente pode ter... deixa eu parar a apresentação. A gente pode ter um anel com unidade e que o subanel dele ele vai possuir um subanel que não tem unidade ou que tem unidade, mas é diferente da unidade do anel. Então, assim, isso acontece muito quando a gente trabalha com ZN, por exemplo. Tá? Então, assim, por exemplo, um exemplo que a gente trabalhou aqui, quer dizer, os inteiros é um anel que tem unidade, a unidade é 1. O conjunto dos números pares, a gente viu que é um subanel. Só que o conjunto dos números pares não tem unidade, porque a unidade seria 1 e o 1 não é par. Então a gente vê logo de cara um exemplo em que o anel tem unidade e a gente trabalha com um subanel, que é um subanel, mas que não tem unidade. Tá? E com o ZN, e no caso das matrizes também, acho que na lista tem umas coisas assim. A gente pode ter um subanel que tenha unidade, mas que a unidade seja diferente da unidade do anel principal. Isso pode acontecer também. Tá? Então, mas isso a gente vai trabalhar com os exercícios. Tá legal? Então é isso. Essa aula é um pouco abstrata, mas é o início da disciplina e essa disciplina ela é um pouco abstrata mesmo. Tá? Então, assim, não deixem de fazer exercício, não deixem de correr atrás e tirar as dúvidas todas. Tá legal? Então, vou parar de gravar. E é isso, gente. Um abraço.